Acho que ele foi. Está envolvido no negócio desse. Sim, presidente. Inicia com qual item, Heitor? Gravação iniciada, presidente. Tá bom. Ítalo, a gente tem 34, 35 e 37 de sustentação, né? Só saber se os patrões já estão na sala de espera aí. Sim, presidente, eles estão na sala de espera. Tá bom, então eu vou começar a sessão, aí assim que eu apregoar, você pode convocá-los, tá? Okay. Bom, pessoal, bom dia aí. Nós estamos iniciando a sessão da 1301 nesse dia 21 às 9 da manhã. Tem 3 sustentações de horários programados, sendo que 2 é do mesmo patrão, acho que é o mesmo contribuinte, da doutora Giovana, então a gente vai começar por elas, que até na ordem da pauta são os primeiros a serem feitos. Então, pessoal, em apreciação, facilita serviços de propaganda. Ítalo, pode convocar o patrão para entrar na sala, por favor. Ok, presidente, farei a convocação. Presidente, a gente tem, na verdade, eu tenho 3 processos da Facilita, os 3 são diferentes, tá? Não tem nenhum igual ao outro. E agora, os 2 são da tarde, eu não sei se valeria a pena antecipar, que são item 45 e 46. Eles não são complicados, não, entendeu? Uhum. Mas são diferentes, né? Então, acho que não prejudica. Não prejudica, não. Eu vou ver se o patrão não tem problema de querer... Porque tem sustentação nos 2, né? Nos 4, né, na realidade. Nos 3, são 3. São 4, porque um o 34 é paradigma para o 35. Então, seria 34, 35, que eu acho que é uma sustentação só, e o 45 e o 46. Não, se o patrão não se opuser em fazer a sustentação agora, a gente antecipa. Então, acho que não tem problema. E se for o mesmo... Deixa eu ver se é o mesmo patrono. Sim. É o mesmo patrono. E logo depois a gente faz o 37, mas aí aproveita. Porque isso é questão que a gente até tenta, né? Mas aí fica naquela questão de ter que, depois de fazer a pauta temática, ter que agrupar para o contribuinte. Aí sempre fica alguma coisa que ou fica em um ou fica em outro, na realidade. Se você agrupa o contribuinte, você viola um pouco a pauta temática. Se você, na verdade, não agrupa, aí você fica com esse problema de ter 2 sessões do mesmo contribuinte. Eu ia dizer que quando tem do mesmo contribuinte, mesmo não sendo o mesmo tema, às vezes é melhor agrupar. Eu estou com outro também hoje de manhã, que são, inclusive, processos apensados, que é exclusão do simples e auto de infração. Então, o assunto é simples e auto de infração, mas do mesmo contribuinte. Eu, na verdade, até tento fazer isso, mas é que como a prioridade é pauta temática, acaba que no filtro acaba, às vezes, passando, entendeu? Eu tenho que fazer. Aí tem uma hora que você fala, né, passou. Mas a gente resolve aqui, não tem problema, né? Acho que o patrão já entrou. Com algum problema, a gente está vendo mais um, só que não identifica. Olha sim. Olá, doutor André, bem-vindo. Olá, bom dia, presidente. Obrigado. Desculpe aí. Doutor André, eu estava conversando com a relatora aqui. Na verdade, você tem um outro processo também, 2 outros processos dessa mesma contribuinte à tarde, né? Perfeitamente, presidente. Se o senhor poderia a gente antecipar e fazer os 4 processos agora, haveria algum problema? Não vejo, assim, se for por conveniência do colegiado, eu aceito, mas como tem certas particularidades dos outros 2 casos, se puder ficar para a tarde, eu prefiro. Tá bom, então vamos deixar para tarde mesmo, doutora Giovana. Só porque às vezes tem correlação aos casos, aí é mais fácil fazer junto, mas então fica para tarde. Eles não têm correlação, como eu falei, era só não ter correlação. Tá bom.
Então, pessoal, a gente só vai apreciar o 34, 35 mesmo, facilita serviço de propaganda. Doutora André, eu vou passar a palavra para a doutora Giovana, que é a relatora, depois volta para a sua sustentação, depois ela profere o voto, a gente entra em debates e esclarecimentos. O senhor vai querer fazer uma sustentação para cada caso? Como é que... É isso que eu ia falar, presidente. Os dois casos de vossa relatoria e da relatoria da conselheira Giovana são os mesmos casos, o que muda é só a competência. Então, assim, a gente vai estar fazendo apenas uma sustentação oral. Tá bom, é porque mesmo esse meu é repetitivo na realidade, tá? Até o dispositivo que a doutora Giovana, nós chegamos aqui à conclusão que é votado, repete no de baixo, entendeu? Teoricamente. Então vai ser só 15 minutos mesmo. Então, doutora Giovana, é 34 e 35 em apreciação, que é repetitivo. Relatoria, por favor, facilita serviço de propaganda. Tá bom, eu vou pedir para os conselheiros me acompanharem já direto ao voto. Esse processo, vocês vão ver, ele trata a impugnação, ela não foi conhecida, tá certo? Então, como a recorrente ela ataca a questão do conhecimento propriamente dito e a do mérito, depois eu vou ver se seria questão de até conhecimento parcial. O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço no tocante ao não conhecimento da impugnação, né? Porque é a única matéria que eu posso adentrar. Conforme relatado, trata do presente processo de pedido de compensação de crédito oriundo de pagamento indevido à maior de estimativa de RPJ. O despacho decisório indeferiu o pedido por entender que, em se tratando de estimativa mensal, esse pagamento deveria compor o saldo negativo no final do período. O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, a qual não foi conhecida em razão de irregularidade no instrumento de representação da interessada. E aí eu cito o trecho do acórdão recorrido, eu vou ler a sua parte sublinhada. Ocorre que a cópia do instrumento particular de alteração contratual social transformação da sociedade anônima BWU encontra-se ilegível, sem condição de atestar a legitimidade dos outorgantes da procuração apresentada. Vale ressaltar que o interessado foi intimado em 2 ocasiões a providenciar a apresentação da cópia legível do contrato social sem que houvesse atendimento. Da leitura dos dispositivos destacados, constata-se a impropriedade da representação da reclamante, posto que instada a sanar tal irregularidade, não logrou fazê-lo. De fato, a cópia desse documento, instrumento particular de alteração do contrato social, da BWU, a BWU é sucessora da Facilita, tá, gente? De folha 41, encontra-se praticamente ilegível, é uma cópia de um diário oficial. Tal documento deveria comprovar o poder dos senhores Roberto de Souza e Celso Louro para representar a BWU e constituir como bastante procuradores vários advogados para atuar ad judice e extra, porque esses diretores fazem uma procuração para advogado que subestabelece que é quem, ao final, assina o recurso. A interessada foi intimada por 2 vezes. A primeira intimação não foi muito clara quanto ao documento a ser entregue, uma vez que fazia referência a um despacho cujo teor era o que segue. Então, eu mostro aqui a intimação, a primeira... Esse é o relatório, né? O relatório. Que tem sustentação oral. É o relatório. Para você não avançar. Aí ela foi intimada 2 vezes, aqui está a intimação, a primeira intimação, diferentemente da anterior, a segunda intimação concedeu um prazo de 20 dias e, de maneira expressa, exigiu a cópia legível do citado documento. E aí fica interessado, intimado a apresentar no prazo de 20 dias, contrário da ciência, a cópia legítima do instrumento particular, o instrumento de alteração contratual. Apesar de intimado, a interessada não se manifestou. Em sede de recurso voluntário, ela pugna pelo princípio da verdade material, entre outros argumentos que eu vou deixar que o patrono apresente. É o relatório. Doutor André, então 15 minutos para a sustentação, por favor. Perfeitamente. Inicialmente, eu cumprimento a todos os presentes, as ilustres pessoas do conselheiro presidente, da conselheira relatora, um bom dia. A matéria realmente ela não guarda grande complexidade, tem essa circunstância com relação ao conhecimento, então, assim, a gente vai só fazer uma digressão aqui rapidamente sobre a temática em debate e sobre as circunstâncias que levaram ao desfecho que originou o presente recurso. Então, a gente está tratando aqui de compensações, né? Compensação no item 34, referente a crédito de pagamento indevido
de RPJ de outubro de 2004, e no item 35, referente a setembro de 2004, ambos de RPJ. As DECOMPs foram transmitidas na mesma data, em setembro de 2006. Ocorre que o despacho decisório não homologou essas compensações unicamente porque fez uma interpretação de que se tratava de créditos oriundos de estimativa. Então, em decorrência dessa natureza, só poderia ser utilizado para fins de dedução do IRPJ ou mesmo composição do saldo negativo ao final do exercício. A contribuinte veio, então, em manifestação de inconformidade, defendendo que a compensação era regular e legítima, uma vez que, apesar dos pagamentos terem sido feitos à época dos recolhimentos de estimativa, se tratava de valor superior à estimativa daquela competência. Então, a natureza, por si só, seria de pagamento indevido, o que, pela legislação de regência, permitiria, sim, a compensação. Lembrando aqui que a gente não está falando de equívoco de preenchimento de declarações, como bem foi apontado desde o início pela contribuinte. Todavia, como bem colocou a relatora, houve essa identificação da suposta ilegibilidade com relação a uma página do documento dos atos constitutivos, o qual foi oportunizado para a contribuinte a regularização em 2 oportunidades pela DRJ. Realmente, a contribuinte quedou-se inerte, em decorrência de problemas internos, né, que foram oriundos desse procedimento de incorporação que ocorreu pela Facilita pela BWU, que é a sucessora. Então, foi analisada a manifestação de inconformidade pela DRJ, que unicamente enfrentou a parte de conhecimento, entendendo que, em razão da ilegibilidade dos atos constitutivos, não seria possível reconhecer a legitimidade ou mesmo a oposição à não homologação. Então, o contribuinte, em sede de recurso voluntário, que está sendo ora julgado, trouxe novamente essa preliminar com relação ao conhecimento, renovou a apresentação dos documentos societários, né, demonstrando a questão da regularidade. E antes da gente entrar propriamente no mérito, com essa fase de conhecimento, é importante frisar alguns pontos. Então, a gente está tratando aqui de um processo antigo. Então, o recurso voluntário ele foi interposto em meados de 2011, enquanto ainda não existia a questão do processo eletrônico. Então, foi interposto presencialmente por documentos físicos e a digitalização foi realizada pela Receita Federal, inclusive com relação à documentação que foi renovada juntamente com o recurso voluntário. Então, a contribuinte, num primeiro momento, ela entende, sim, que está superada essa questão da elegibilidade, da digitalização dos autos. Contudo, mesmo que persista tal circunstância, é necessário que esse colegiado avalie 2 pontos. Primeiro, o signatário do recurso voluntário, inclusive da manifestação de inconformidade, ele possui procuração eletrônica junto ao ambiente do ECAC, o que, por si só, já permitiria vincular o responsável tributário da contribuinte, outorgando diretamente poderes para o signatário, o que tornaria válida a questão do conhecimento e apresentação da defesa nesses autos. E segundo, com relação ao próprio princípio de autotutela da administração pública, porque, pela própria dogmática do direito administrativo, se trata de um poder, e quando se trata de um poder no âmbito da administração pública, o mesmo deve ser encarado como um dever, sobretudo no âmbito do contencioso administrativo fiscal, que prevalece o princípio da verdade material. Ou seja, se foi levado a conhecimento da administração pública uma irregularidade que acaba ocasionando até num enriquecimento ilícito do Tesouro Nacional, deveria, sim, a administração pública adentrar o mérito para poder avaliar, não sob a justificativa necessariamente que houve ou não a apresentação de defesa pela contribuinte, mas pelos indícios que demonstram de irregularidade do ato administrativo. Então, forte nessas premissas, a contribuinte entende, sim, que deve ser enfrentado o mérito, e o mérito, ele tem como peculiaridade, o cerne dele está adstrito única e exclusivamente à natureza do crédito. Por quê? A contribuinte entende que se está falando de pagamento indevido a maior. Não se está tratando de equívoco de preenchimento de declaração que ocasionou na não homologação.
é possível até fazer essa digressão com relação às datas, uma vez que a Decombi foi transmitida em setembro de 2006, a DCTF retificadora é de novembro de 2007, a DIPJ retificadora é de outubro de 2007, e o despacho decisório foi prolatado em agosto de 2009. Então, todas as circunstâncias já eram propícias à homologação do crédito. Só não foi em razão da qualificação que foi dado a essa natureza do crédito, de maneira data vênia equivocada pela administração. Então, diante dos pontos aqui levantados nessa sustentação oral e reiterando todos os argumentos de defesa constante nos autos, entende o contribuinte e pugna para que seja reconhecido os recursos, superando esse imbróglio quanto à representação, e que seja dado provimento de maneira a reformar o acordo recorrido e homologar as compensações objetos do processo. Feitos tais apontamentos, eu me coloco à disposição para eventual esclarecimento de fato. Obrigado. Obrigado, doutor André. Doutora Giovana, então, para proferir o voto, por favor. Então, eu resumo aí os argumentos de defesa do patrono, que o doutor André que já levantou aqui na tribuna, e ao recurso a interessada fez juntar vários documentos, entre eles subestabelecimentos, procuração, ato de assembleia envolvendo a incorporação da Facilita pela BWU, a eleição dos diretores da sociedade, entre outras alterações do Estatuto da Sociedade. Todavia, parece que a recorrente não teve a compreensão do documento demandado pela DRJ pela unidade de origem, uma vez que entre os documentos ora apresentados, o instrumento particular de alteração do contrato social e transformação da sociedade anônima da BWU foi, mais uma vez, entregue de modo praticamente ilegível, conforme se observa a folha 151. É porque tem uma folha que está ilegível, que é essa que saiu no Diário Oficial. E aí ele traz novamente a mesma folha ilegível e vários outros documentos ali para tentar mostrar a regularidade. A princípio, pelo fato de o documento estar ilegível, não é sequer possível saber se o mesmo traria a disposição do que se quer demonstrar para fins de regularizar a representação dos signatários da procuração de folha 34, os senhores Roberto e o Celso. E esses dois diretores da BWU assinaram em conjunto a procuração que outorgou o poder para Mariana Carvalho de Barros, entre outros, a qual subestabelece poderes a outros advogados, entre eles Gerson Stocco, Mauro e o Leonardo e o Davidson, os quais, em última instância, subscrevem a manifestação de conformidade. Analisando os documentos apresentados, procuração para advogados e subestabelecimento, depreende-se que faltou comprovar que os dois citados diretores possuíam poderes legais para assinar a procuração em favor do advogado que subestabelece para os outros, que, por sua vez, assinam a manifestação. Em relação aos signatários da procuração, o senhor Roberto e o Celso, há provas de que eles eram diretores da BWU, vide ata de assembleia. Aí eu estou mostrando aí a tela. Há de se ressaltar também que a Facilita possuía uma única acionista, que é a LASA, Lojas Americanas S.A., e que nesta assembleia supracitada, a LASA foi representada pelo senhor Roberto e pelo Celso. E aí eu mostro aqui a prova disso. Para comprovar que a Facilita tinha como única acionista a LASA, remeto ao final da ata da Assembleia de Incorporação da Facilita pela BWU, e aí eu mostro aí. A partir dos documentos apresentados com a manifestação de conformidade, há fortes indícios de que os dois diretores que assinam a procuração possuíam poderes estatutários para tanto, inclusive pelo fato de que atuavam como representantes legais da LASA, a única acionista da Facilita. Não obstante, como havia mais dois diretores, que na realidade eram 4, seria necessário demonstrar quais deles, eu estou supondo que foi essa a negativa, tá, da DRJ lá, seria necessário demonstrar qual deles teriam poderes estatutários para representar a BWU judicial e extrajudicialmente e quais diretores poderiam assinar, se poderiam assinar em número de 2. Este é o ponto que restaria a esclarecer para se ter a certeza da regularidade do instrumento de procuração. Há 2 fatos sobre os quais não se resta dúvida, de que o senhor Roberto e o Celso eram diretores da BWU, nem de que a Facilita foi por ele incorporada. Esta última informação também poderia ser confirmada no sistema CNPJ da Receita Federal e jamais foi contestada. Outro sim, houve a apresentação de documento ilegível que poderia ter sido confirmado perante a Junta Comercial, tendo em vista a existência de convênio deste órgão à Receita Federal.
deste órgão, a junta, com a Receita Federal. Nesse ponto, assiste razão recorrente. Considerando estes fatos acima, considerando também que este mesmo escritório de advocacia, através de seus advogados, representou a BWU, incorporadora da Facilita, em outros processos, inclusive o de número tal, também de minha relatoria, que é o que a gente vai julgar à tarde, considerando o princípio da formalidade moderada, considerando que, no caso em comento, a procuração questionada visa reconhecer direitos para a interessada e não contrair obrigações, posto que se trata de um período de compensação, entendo que deve ser reconhecida como regular a procuração assinada pelos 2 diretores da BWU, incorporadora da Facilita. Então, pelo exposto, eu estou votando por conhecer do recurso, nesse ponto, né, e na parte conhecida, por dar provimento para considerar sanado o vício quanto à legitimidade da impugnante e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à DRJ para análise do mérito da manifestação de inconformidade. Se vencida, tem a questão de eu não conhecer do recurso, porque não foi conhecido na DRJ, ou caso o colegiado resolva conhecer e não devolver para a primeira instância, seria o caso, como pedido de compensação de estimativa, seria o caso de aplicação da súmula CARF 84. Então, o que eu voto para conhecer do recurso na parte que trata do não conhecimento pela DRJ, conhecer, superar o óbice da legitimidade, até porque a Facilita tem vários outros processos, né, inclusive alguns de minha relatoria, cuja representação são dos mesmos diretores. Fica até estranho, um determinado processo, você reconhecer a legitimidade da representação e no outro não conhecer, tá? Então, estou aqui à disposição para esclarecimento. Pessoal, está aberto o plenário aí para debate, esclarecimentos. Eu acho que a gente... Tá mudo, Dornelis, você está falando, tá mudo. É um processo tranquilo, um processo que a gente já debateu até em outras oportunidades, essa moderação, né? Então, estou tranquilo para votar. Na verdade, eu acho que houve um processo aqui em que eu votei até em sentido contrário, mas era uma situação fática bem diferente, né? Porque aqui você vê que a doutora Giovana teve uma série de elementos que podiam ter sido consultados pela DRJ para conhecer do recurso. No outro caso, acho que não tinha. Acho que era alguma coisa que não tinha representação nem nos autos, aí o contribuinte foi intimado a trazer a representação e não trouxe. Não é o caso aqui, que é diferente. Questão de legibilidade do que se tentou fazer para suportar a representação. Entendeu? Eu também não estou com muita dúvida, não. Se ninguém tiver dúvida, eu vou colher os votos, pessoal. Só uma questão, não seria o caso de anular a decisão da DRJ, ou vão ter 2 decisões da DRJ nesse caso? Não, porque eles não conheceram, né? Na realidade, tá motivado o não conhecimento. Na verdade, eu acho que a gente tem que fazer isso que a doutora Giovana, eu também acho que votaria assim. Nesse sentido, de falar o seguinte, olha, você só aprecia a matéria de conhecimento e retorna, com isso já afastado da aula, eles iriam a mérito lá, até para não ter expressão de instância. E tem um outro problema prático aí, que é que a DRJ tem acesso a uns sistemas que a gente normalmente que não tem, né, interno, para esse negócio de compensação, principalmente, né, para esse sistema de compensação. Por isso, até, além da expressão de instância jurídica em si, tem essa questão até meio pragmática de que até às vezes, eu quero olhar se é um débito de estimativa, qual é a situação atual da DECOMP, eles têm uma condição muito melhor de fazer isso até do que nós. Por isso que às vezes eu chego aqui, a gente até, às vezes, pede diligência, alguma coisa assim, porque eu sei que quando eu tratava de compra na DRJ, eu tinha um monte de sisteminhas internos da Receita que eu consultava para fim de ver se o débito estimativo estava compensado, não estava, foi homologada a compensação. A gente não tem isso aqui, teoricamente, né? Então, até eu acho bom, até sob o ponto de vista prático, é bom que eles analisem o mérito lá. Eu não sei se é relevante aqui, mas sempre DECOMP, eu acho que lá, a análise do mérito lá é mais profunda, entendeu? Eu ia dizer que aqui seria compensação de estimativa. É possível que esse processo, de repente, nem volte. Mas a questão também é que, na verdade, não tem como a gente... esse caso é fácil, o outro é difícil. E eu acho também que, juridicamente, eu também votei como a doutora Giovana falou. Eu não vejo nulidade, não. Se quiser levantar para a nulidade do recorrido, aí fica a seu critério e a gente vota. Entendeu? Só porque... Não, a minha única dúvida era só, acho que nesses casos, eu acho que não há que se falar em supressão de instância quando o julgamento é julgado de modo favorável ao contribuinte, como aqui parece ser o caso. Eu acho que só de fato, em termos de operacionalização da decisão depois, mas se bem que a gente está julgando a matéria jurídica, né? Eu acho que a DRJ, quando analisar,
Eu acho que ela também vai fazer isso, ela vai, em tese, aplicar a súmula, ainda que ela não mencione a súmula, mas ela vai aceitar essas estimativas, e eu acho que depois que isso vai ser liquidado na origem ou não, a DRJ vai fazer isso. Não, liquida na origem. Agora, o problema é o seguinte também, né? Sem essa análise de mérito, qualquer tipo de alteração que teve de lá para cá, desde o acordo, a gente não vê, né? Efetivamente, não sei, por exemplo, uma coisa que às vezes pode acontecer, não sei se é o caso, óbvio que talvez não seja o caso aqui, desse crédito ter sido usado em outro lugar, alguma coisa assim, eu me sinto mais seguro em voltar para a DRJ. Isso, a minha preocupação era essa, eu queria saber se era liquidado na origem ou não, se a origem, assim, ela iria analisar isso, porque assim, se a gente pudesse matar aqui, aplicar a súmula, já que é matéria de súmula, matava, né, e aí depois, de fato, se existe crédito disponível ou não, aí é um problema a ser resolvido depois. Mas, enfim, assim, eu também tenho boa vontade. Eu só acho que se fosse um processo meu, eu confesso que eu adentraria ao mérito para julgar de maneira favorável ao contribuinte. E aí, caso eu fosse vencido, aí eu analisaria só a tempestividade, realmente. A questão de adentrar ao mérito, Marcelo, é o seguinte, é porque, na verdade, o provimento também não ia ser integral, ia ser parcial para superar o óbice da possibilidade de compensação, mas sem reconhecer o crédito. Entendeu? Porque a gente ia ter que voltar para a origem para emitir um despacho complementar. Então, assim, o nosso provimento não ia ser, vou superar o conhecimento para dar provimento integral. Eu não tenho essa certeza. E aí, como houve realmente uma análise de mérito na unidade de origem, quando isso chegar na DRJ, pode ser que ela supere, e inclusive com análise de sistema, como diz que tem, ela mesma já supra. Sim. Eu sempre fazia assim lá, na verdade, na DRJ já conseguia dar provimento disso aqui, ainda que não fosse caso de súmula 84 em si. Agora, a doutora Giovana falou também, a nosso provimento aqui sempre é na vontade de quem vai para a origem liquidar, então vai ter uma etapa adicional de qualquer forma, isso a doutora Giovana falou, né? Seja na origem ou na DRJ. Eu acho que eu assim, estou debatendo aqui, mas eu tendo a acompanhar a doutora Giovana antes de voltar para a DRJ, mas está aberto aí o plenário, pessoal. Quem quiser debater alguma coisa, seja o doutor Marcelo vai abrir a divergência, e depois, se ela abrir, a gente vota. Eu acho que está bem maduro, presidente. Eu acho que a gente pode votar já. Então, pessoal, eu vou passar então a colher os votos. Acho que a gente vai manter aquela mesma ordem de ontem de votação, né? Só. Então, doutora Giovana é relatora, doutor Dornelas. Eu acompanho a relatora, presidente. Doutor Lisandro. Acompanho a relatora, presidente. Doutora Bianca. A relatora também. Doutor Lucas. Doutor Rafael. Acompanho, presidente. Doutor Lucas. Também vai acompanhar, presidente. Doutor Marcelo. Também, presidente. Eu também vou acompanhar. Então, o resultado ficou por unanimidade de votos conhecido o recurso parcialmente, para na parte conhecida dar provimento, para considerar sanado o vício da legitimidade, determinar o retorno dos autos da DRJ para análise do mérito da manifestação. Tá bom, doutor André? Está bem claro, né? Conhecer só quanto ao conhecimento e vai revoltar para a DRJ para eles analisarem o mérito. Aí qualquer coisa de discrepância que tenha, vocês têm recurso novamente para aqui no CARF. Tá bom? Perfeito. Obrigado, até mais tarde. Obrigado, boa tarde. Bom dia. Pessoal, então o 35 também é esse resultado, tá? Porque é repetitivo, conhecimento parcial e provimento para retorno da DRJ. Agora a gente tem uma outra sustentação, acho que é do doutor Lisandro. O item 37 agora, Colina Araranguaense, veículos. Ítalo, acho que pode convocar o patrão do 37 para entrar na sala, por favor. Ok, presidente, farei a convocação. Oi? Isso aí é a aplicação da súmula relativa ao recurso de ofício. A gente pode conversar com o patrono, não precisa ele fazer sustentação oral. Deixa ele entrar, a gente conversa. Principalmente se for não conhecer. Não, isso é para não conhecer, porque por conta da súmula 103. Fica o limite de alçada vigente na data da apreciação, ou seja, não cabe mais recurso. Olá, doutor Maurício, bem-vindo. Tudo bem, bom dia, senhores jogadores. Doutor Maurício, o relator falou, agora que parece que é um caso bem simples esse, né, que parece que é parte de não conhecimento. Aí eu não sei se o senhor quer abrir mão da sustentação oral, porque na verdade parece que realmente, acho que o posicionamento dele é no sentido de que, como o limite de alçada não foi superado aqui, ele não vai conhecer do recurso.
Eu vou deixar ele... Doutor Lisandro, pode fazer o seguinte, pode proferir o voto junto com o relatório, aí depois eu abro se o patrão quiser complementar alguma coisa, senão, se já satisfizer o voto nesse sentido, ele nem fala, efetivamente, tá bom? Ok. Então, doutor Lisandro, a palavra é Colina Araranguaense, Veículos, item 37. Relatoria e pode já entrar no voto também. Bom dia, senhores. Trata-se de recurso de ofício que acolheu a impugnação apresentada pelo contribuinte. Tratava-se de imposto de renda no montante de 461 mil e contribuição social sobre o lucro líquido na ordem de 200 mil reais, mais multa de ofício de 75% e juros de mora. Ou seja, ficou aí em torno de 700 mil, 1 milhão de reais. Mais os juros, né? Então, passando aqui para o voto, nos termos do decreto 7235, artigo 34, cabe recurso de ofício ao CARF sempre e quando a decisão exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributos em valor total superior a 2 milhões e 500 mil reais. Eu fiz aí, trouxe novamente os valores exonerados, 461 mil e 197 mil, e aplico a súmula 103, presidente. E fica abaixo de 2 milhões e 500 mil. Então, como se conta só o imposto e a multa de ofício, né, mesmo que computasse os juros, não ia chegar a 2 milhões e 500 mil. Então, não conheço do recurso de ofício com a aplicação da súmula. Bom, obrigado, doutor Lisandro. Então, está aberto aí para o doutor Maurício, se quiser fazer algum adendo, mas acho que é bem simples, né, doutor Maurício? Fica à vontade aí. Bom dia a todos, primeiramente, né, aqui na turma, acompanhando os trabalhos. Eu declino da sustentação oral e desejo uma profícua sessão a todos. Tá bom. Pessoal, então eu vou passar a colher os votos. O relator está não conhecendo o recurso, por não ter esperado o limite de alçada vigente atualmente. É a doutora Giovana, então. Eu acompanho o relator. Doutor Dornelas. Acompanho o relator, presidente. Doutor Lisandro, relator. Doutora Bianca. Acompanho também, presidente. Doutor Rafael. Acompanho, presidente. Doutor Lucas. Acompanho, presidente. Doutor Marcelo. Também, presidente. Eu também acompanho o relator. Então, proclamando o resultado, ficou por unanimidade de votos não conhecer do recurso de ofício. Obrigado, doutor Maurício. Bom dia. Obrigado, um grande abraço a todos. Até mais. Até mais. Pessoal, então agora a gente pode retomar, acho que foi a última sustentação oral da manhã. Acho que a gente deve seguir na pauta da manhã, tá? Depois a gente tenta buscar. A gente tinha um de ontem, eu acho melhor fazer aquele do vídeo gravado, na realidade, porque assim, tem presidente, de sustentação oral. Desculpe interrompê-lo. A retificação da ata da semana do mês passado é só no final da sessão? Tem retificação de ata? Tem, aquele processo que a gente aplicou a súmula e deu provimento, mas na ata saiu negar provimento. São 2 processos meus. Então a gente pode fazer ao final. Acho melhor. Final, você não pode esquecer, a gente faz no final. Tá, então, okay. Faz quando tiver encerrado a sessão, no último dia a gente faz. Pessoal, então vamos tentar fazer aquele do vídeo gravado de ontem, que também é a sustentação oral, que ficou pendente, é o item 10 da pauta, relator doutor Rafael, porque na verdade não tem mais nenhuma sustentação para fazer na sessão, a gente está com um tempinho e depois a gente segue na pauta normal. Então, em apreciação, item 10, Unilever Brasil. Tem uma sustentação oral aqui com vídeo gravado, eu vou tentar projetar o vídeo aqui no Teams para vocês depois. Então, doutor Rafael, acho que pode entrar em relatoria aí do item 10 da Unilever Brasil Industrial. Passar bem rápido, viu, presidente? Que ficou fácil aqui no final do processo. Se quiser, depois pode passar até o vídeo no 2x também, que nem no YouTube. Tá bom. Trato presente de análise de recurso voluntário interposto face a acordo de primeira instância, que considerou a manifestação de conformidade improcedente, tendo por resultado direito creditório não reconhecido. Então, por bem resumir a demanda, transcrevo o relatório da resolução tal,
prolatado por essa turma ordinária, sessão realizada em 27/2/14. Aí vou ler só os aspectos sublinhados aqui. A quinta turma da DRJ São Paulo, analisando a peça de defesa, decidiu por meio da acórdão tal, que restou assim emendado: decompro saldo negativo de RPJ, dedução de fonte. Para determinação do saldo negativo de RPJ passivo de ser restituído ou compensado, não basta a prova da regular retenção do imposto, considerando-se indispensável a comprovação de que as receitas sobre as quais incidiram as retenções tenham sido incluídas no resultado tributável. Então, foi a fonte que alegou-se que não foi oferecida, né? Na verdade, como a gente vai ver aqui, houve uma confusão. Em vez de o contribuinte fazer a escrituração do DPJ dele das receitas na ficha 6, fez na linha 53. A gente vai ver aqui mais adiante. O voto condutor da referida resolução foi vazado nos seguintes termos: atendidos os requisitos de admissibilidade com êxito do apelo. Passando. O recurso voluntário interposto. Aí lá na página 5. O recurso voluntário interposto pela contribuinte senta-se, em essência, na comprovação de que os rendimentos questionados foram efetivamente oferecidos à tributação. Conduz o meu voto no sentido de converter o julgamento de diligência para que a unidade administrativa de origem, tomando por base os esclarecimentos trazidos por meio da peça recursal e os assentamentos contábeis da contribuinte, verifique se de fato as receitas financeiras que correspondem ao imposto de renda retido na fonte representativa do saldo negativo indicado para compensação foram devidamente oferecidos à tributação. Em atendimento à diligência, a autoridade preparadora se manifestou nesses termos, em sede de informação fiscal. Assiste razão ao contribuinte no sentido de que houve preenchimento inadequado da DPJ, o que ocasionou a interpretação equivocada da autoridade administrativa acerca da comprovação da tributação das receitas submetidas à incidência do imposto de renda tido na fonte. É no valor ao todo aí de 140 milhões, que a fiscalização alegou que não foi oferecido. De fato, no momento da elaboração da ficha 6, linhas tais, foi efetuado erroneamente o encontro de contas das receitas financeiras com as despesas financeiras, o que levou à produção de um resultado líquido que não guarda relação com o imposto retido na fonte na ficha 53. Tá aí as tabelinhas. A gente vê ali, assim sendo, não fosse o erro de preenchimento da ficha 6A, teriam os valores abaixo detalhados de toda sorte os montantes discriminados a seguir integrar o lucro líquido do período em debate. Aí já tem aí o valor na ficha 6A, linha 21, o valor de 105.900 e poucos mil reais. Segue, prosseguindo, assim sendo, mais adiante aí, não fosse o erro de preenchimento na ficha 6A, aí já na linha 24, apresentaria os valores abaixo detalhados de toda sorte os montantes discriminados a seguir integrar o lucro líquido do período em debate. Então, a ficha 6A traz aí o restante no valor de 34.492.000 e tal. Feitas todas as considerações, concluímos a presente informação, após ciência contribuinte, caminho-se o presente processo de volta a essa turma ordinária. Em resposta, em data tal, o contribuinte apresentou uma manifestação acerca da informação fiscal, em que aduz em síntese que os 140 milhões, o qual é capaz de demonstrar validade e suficiência do saldo negativo da RPJ em questão para a compensação integral dos débitos tributários em referência, uma vez que as compensações de fonte tiveram suas respectivas receitas oferecidas à tributação. Esse é o relatório, presidente. Está sem som, Heitor, tá presidente. tá sem som. Não, é que eu tô escutando o áudio de uma outra sessão, não sei se vocês estão ouvindo também. Sandra. Eu estou ouvindo o áudio de uma outra sessão de julgamento. Vocês, compartilhamento de vídeo, como é que a gente faz aqui no Teams? Acho que a gente faz esse vídeo do YouTube do patrão. Eu acho que é só clicar no link, né? Não, Heitor, no que está na planilha do Excel. Mas o problema é que vocês também vão clicar no link. Eu acho que você clica aqui nessa setinha para cima, abrir bandeja de compartilhamento. Sim. Deve ser ali. Bom, eu vou tentar. Eu estou com um vídeo aqui, o problema é que eu estou ouvindo aqui um outro áudio, não sei porquê. Entendeu? Pessoal, eu vou tentar entrar, sair e voltar, para ver se eu consigo eliminar isso aqui. Então, em relação ao processo aqui, eu estou só
Vocês estão conseguindo ver o vídeo? Agora sim. Eu estou conseguindo ver, agora ouvir está ruim. Podia tentar botar em tela cheia. Se pudesse voltar, eu não estou ouvindo direito. Considerado nas compensações realizadas. Ao longo do processo, a recorrente ela demonstrou que houve, na verdade, um engano no preenchimento de algumas linhas da sua DPJ de 2004, que certamente induziu a erro na fiscalização. E comprovou também que houve efetiva tributação desses rendimentos financeiros. Justamente por ter essa questão muito bem colocada durante o processo, é que o colegiado desse CARF, anterior a esse, ainda em 2014, decidiu por bem converter o feito em diligência e considerou, inclusive, que em momento algum do processo houve intimação da Unilever para fazer esclarecimento em relação a esse ponto. E a diligência foi muito profícua, a contribuinte apresentou, então, todos os demonstrativos contábeis e as provas formais e materiais que deram segurança, então, à autoridade fazendária para poder, textualmente, concordar com essa alegação. Isso está muito claro no relatório da diligência, em que o fiscal dá razão e concorda que a existência desse erro acabou por criar toda essa dúvida em relação ao oferecimento da tributação daquelas retenções financeiras. Então, a questão ela passou a ser, de certa forma, bastante tranquila, né, bastante imediata para apreciação desse colegiado, até porque eu tomei a liberdade de gravar esse vídeo, porque o caso passa a ser, de certa forma, de uma resolução mais simples. Então, na diligência houve, então, concordância da fiscalização com essa questão, que era a única questão que até então estava o reconhecimento de todo o saldo negativo, de forma que, afastado esse óbice, comprovar, então, a existência desse saldo negativo no valor, inclusive, superior àquele objeto das compensações, é de se dar aqui provimento ao recurso voluntário para reformar o acordo recorrido e homologar todas as compensações realizadas. Com essas brevíssimas considerações, agradeço e desejo a todos um bom dia. Muito obrigado. Bom, então, pessoal, vou passar a palavra ao doutor Rafael para proferir o voto. Voto. A manifestação em relação à informação fiscal é tempestiva pelo que dela conheço. Mérito. Oferecimento das receitas correspondentes às retenções na fonte de tributação. Desconformidade de análise do crédito, anexo ao despacho decisório levado a efeito pela fiscalização, as parcelas referentes ao fonte não foram reconhecidas em totum pelo fato de a receita correspondente ter sido oferecida parcialmente à tributação. O fato foi corroborado pela autoridade julgadora de piso, sede do acórdão tal, por fim de sessão tal, cuja ementa foi supratranscrita. Conforme a informação fiscal elaborada pela autoridade preparadora, como visto, assiste razão ao contribuinte no sentido de que houve preenchimento inadequado da DPJ, o que ocasionou a interpretação equivocada da autoridade administrativa acerca da comprovação da tributação das receitas submetidas à incidência do fonte, sendo que os montantes discriminados a seguir integram o lucro líquido do período de debate, referente aos que seriam os valores corretos das linhas 21, ganhos auferidos no mercado de renda variável, exceto day trade, e 24, outras receitas financeiras da ficha 6A da DPJ 2004, equivocadamente preenchidos pelo contribuinte. Conclusão. Por todo exposto, dou provimento ao voluntário. É o voto, presidente. Pessoal, está aberto aí para debate, esclarecimentos. Acho que está bem claro, né? Está claro, é uma diligência que foi realizada para procurar verificar o oferecimento da tributação do fonte. A unidade de origem confirmou o reconhecimento, a aplicação do resultado da diligência. Estou tranquila aí para votar. Tá bom. Então, pessoal, já em votação, doutora Giovana, doutor Rafael, está dando provimento. Eu acompanho o relator. Doutor Nelas. Acompanho o relator, presidente. Doutor Lisandro. Acompanho o relator, presidente. Doutora Bianca. Acompanho. Doutor Lucas. Acompanho o relator, presidente. Doutor Marcelo. Acompanho, presidente. Também acompanho o relator. Então, item 10 da pauta, a Unilever Brasil ficou por unanimidade de votos dar provimento ao recurso voluntário.
Pessoal, então acho que agora a gente pode seguir na pauta normal. Acho que acabaram as sustentações oréricas, que a gente tinha, não tem pendente, né? Então acho que vamos seguir na pauta da manhã mesmo. A gente tem uns para resgatar que estão com vistas, né? Mas eu acho que depois a gente resgata isso. Então, acho que o próximo 28 seria, mas está retirado de pauta, por solicitação do patrono, 29 retirado de pauta, 30 retirado de pauta, 31 retirado de pauta também. O próximo seria, acho que a doutora Giovana, 32, Vidônia Artefatos de Couro Limitada. É o próximo. Tá. A questão desse 32, presidente, é que ele trata de auto de infração decorrente de exclusão do Simples. E o processo de exclusão do Simples, que inclusive é o principal ao qual esse está pensado, é o item 119 da pauta, que está para o dia 22 pela manhã. Então, minha sugestão é antecipar o 119. Não tem problema, não tem sustentação, podemos antecipar. Então, em apreciação, 32 e 119. Então. Primeiramente o 119 e depois o 32. Deixa eu ver aqui. 119. Eu vou tentar resumir. Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de acordado da RJ que julgou improcedente a manifestação do contribuinte para manter sua exclusão simples nacional. Por bem resumir os fatos, vale-me em parte do relatório da decisão de piso. Trata o presente de manifestação contra ato declaratório executivo que exclui o contribuinte do Simples Nacional a partir de janeiro de 2010. A autoridade fiscal relata que o contribuinte não registrou no livro caixa a movimentação bancária da empresa, bem como utilizou-se de esquema fraudulento com a evidente finalidade de supressão e redução de pagamento de tributo. Aí do livro caixa, que foi uma das razões para a exclusão dele, não escrituração da movimentação financeira. A contabilidade apresentada pelo contribuinte se resume na realidade a um livro caixa, pois a única conta de entrada e saída de recursos é a conta caixa, que não contém os registros da movimentação da conta mantida no Bradesco. Prática reiterada da infração à legislação. Em decorrência da constatação da movimentação financeira incompatível com os rendimentos de receitas declarados no ano calendário de 2010 pela empresa Vidone, Artefatos de Couro, e pelas pessoas físicas ligadas à empresa e também ligadas entre si por grau de parentesco, os auditores responsáveis pelos diversos procedimentos instaurados para a verificação da origem dos valores movimentados pelos contribuintes abaixo relacionados concluíram que os recursos em comento pertencem, na verdade, à empresa Vidone. Relação dos contribuintes, porque, na verdade, a fiscalização iniciou na pessoa física que tinha uma movimentação financeira. Os envolvidos na operação. Então, tem a Vidone, tem os irmãos da sócia, o pai da sócia, o próprio sócio administrador, que era o senhor Miguel, e a sócia Andréa. E aí tem a movimentação na DIMOF, que é a declaração de movimentação financeira dessas pessoas, os valores que foram movimentados na conta delas, e apresentaram declaração de omisso. Os fatos que levaram a agente fiscal a chegar a tal conclusão foram os seguintes: os 4 irmãos e o pai tiveram um vínculo empregatício com a empresa Vidone, todos os envolvidos foram intimados a apresentar extrato da conta corrente mantida na Bradesco. No entanto, apenas a Alessandra apresentou o extrato, os demais se declararam impossibilitados de trazer o extrato do Bradesco. A conduta interna e os valores envolvidos justificaram a emissão de RMF. Com base nas informações omitidas junto à instituição financeira, foram intimados a justificar a origem dos depósitos acima de R$1.000. Em resposta a citar a intimação, a senhora Alessandra alegou que os depósitos em comento têm como origem operações de venda a varejo de calçados e atribuiu tais vendas à empresa Silva e Mendonça. A autuada aqui é Vidone, tá? Constituída somente em outubro de 2012. Justificou a atividade fática e a demora da constituição da empresa pela autorização judiciária da regularização da participação societária e atribuiu toda a administração ao senhor Miguel. Os demais irmãos, o pai e a inventariante do espólio do senhor Miguel, usaram as mesmas argumentações encaminhadas pela senhora Alessandra. A empresa Vidone informou que os depósitos tinham lastro em operações comerciais de produtos industrializados, fabricação própria de calçados,
conforme consta de seu objeto social. Acrescentou que, por um lapso, não escriturou tal fluxo financeiro no livro caixa. Após efetuar diversas diligências junto à empresa Silva e Mendonça, a autoridade fiscal concluiu que os envolvidos não apresentaram provas passíveis de serem aceitas de que quem operou as vendas era uma empresa que ainda iria existir formalmente. Cita que transações comerciais se deram de fato e sob a gerência total do senhor Miguel, que à época mantinha a empresa Vidoni no ramo calçadista. A circularização das entradas nas contas suspeitas junto a terceiros confirma que os cheques depositados estão todos ligados ao ramo da venda de calçados, principalmente no varejo por ambulantes ou pequeno atacado. Os fatos apurados na circularização confirmam a resposta dos envolvidos de que os depósitos estão ligados ao comércio de calçado comandado em 2010 pelo senhor Miguel de Mendonça. A análise dos extratos bancários revela que a quase totalidade das saídas das contas dos irmãos e pai da sócia corresponde a saques em dinheiro com desconto de cheques no valor padrão de R$ 4.900. Observou-se ainda, mediante circularização a terceiros, a emissão de cheques para pagamentos de despesas vinculadas aos sócios da Vidoni, senhor Miguel e senhora Andréia. A conta pessoal do senhor Miguel não tem saída no mesmo padrão de saque em espécie, com desconto de cheque de R$ 4.900, mantendo esse padrão apenas nas entradas. A circularização revelou ainda que os cheques oriundos de venda parcelada eram depositados e reapresentados em contas distintas, o que demonstra que a venda partia sempre da mesma empresa e o financeiro era recebido e compensado no interesse do esquema, não importando qual conta o cheque seria compensado, já que o beneficiário real era sempre o mesmo, no caso, o senhor Miguel, sócio proprietário da Vidoni. A título de exemplo, reproduz-se a seguir a compensação de cheques emitidos por 2 clientes. E aí tem eu suprimi a tabela, mas que mostra que os cheques eram depositados na qualquer daquelas contas dos irmãos, inclusive da própria Vidoni. Diante dos fatos apurados, a autoridade fiscal concluiu que o senhor Miguel, na qualidade de sócio da empresa Vidoni, engendrou um esquema de venda de calçados sem contabilização e, portanto, sem tributação devida na sua empresa. Ciente do ADE, a pessoa jurídica apresentou manifestação de inconformidade, arguindo preliminarmente cerceamento de defesa, pois não pôde apresentar defesa durante o procedimento fiscal. No mérito, defende que a redação do inciso 9º do artigo 29 não deixa claro qual infração seria o motivo da exclusão de ofício do simples e que a exclusão somente ocorreria se fosse constatada a ausência de livro caixa e a ausência total de movimentação financeira que impossibilita o conhecimento de rendimentos passivos de tributação. Argumenta que houve erro na identificação do sujeito passivo, pois o relato das pessoas físicas envolvidas, bem como os depoimentos colhidos de terceiros, comprovam a existência da atividade paralela de comércio varejista de calçados mantida e gerida pelo senhor Miguel de Mendonça através da empresa Silva e Mendonça, que é uma outra empresa que ele diz que existe, que atuava de maneira informal. A DRJ julgou improcedente através de acordo abaixo emendado, que eu peço licença para não ler. A interessada apresentou recurso que preliminarmente reitera a nulidade da exclusão, do ato de exclusão, que teria ficado sem a devida análise dos julgadores de primeira instância. No mérito, alega em síntese que houve erro na identificação do sujeito passivo, pois os fatos levantados pelo fiscal devem ser imputados à empresa Silva e Mendonça, que é a empresa diversa da Vidoni. Também argumenta que o fato de que algumas movimentações financeiras, movimentações bancárias próprias não constarem no livro caixa da Vidoni não pode ser usada para exclusão do contribuinte simples. Ao final, a interessada requer que seja reformado o acordo a fim de reconhecer a nulidade da representação do simples por erro na identificação do sujeito passivo. É o relatório. O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade dele conheço. Da preliminar de nulidade da ADE, ele reitera os argumentos da manifestação, alega que o acórdão recorrido se limitou a infirmar as razões de inconformidade da recorrente através do simples decisum. Ele diz, de plano, observa-se que o inciso 8º do artigo 29 não comporta a interpretação dada pela requerente. A interessada defendeu a tese de que a redação do inciso tal do artigo 29 não deixa claro qual a infração seria motivo da exclusão de ofício do simples. Na visão da impugnante, a redação do sentido dispositivo
legal é quando houver falta de escrituração do livro caixa ou não permitir a identificação da movimentação financeira, inclusive bancária, não deixa claro se o motivo da exclusão seria ausência total, inexistência do livro caixa ou insuficiência de escrituração, ausência de par de escrituração. Alega que, enfim, ele diz que não é claro o artigo, o inciso. Alega que, em face do artigo 112, deve ser aplicado o princípio do indúbio pro réu, que leva à conclusão de que a exclusão somente ocorreria se fosse constatada a ausência de livro caixa e a ausência total de movimentação financeira que impossibilite o conhecimento dos rendimentos passivos de tributação. Primeiramente, há que se destacar que o artigo 112 determina a interpretação mais favorável ao acusado quando houver dúvida quanto à capitulação legal de fato, a natureza ou circunstâncias materiais, etc., a autoria, imputabilidade, punibilidade, a natureza da penalidade aplicável. No caso em tela, a autoridade fiscal não teve dúvida quanto a nenhum dos elementos supracitados, tampouco teve dúvida o colegiado da DRJ, o que houve foi uma interpretação distinta daquela realizada pelo recorrente e com a qual esta discorda. O artigo 112 do CTN não pode ser invocado para obrigar o fisco ou o colegiado a aceitar toda e qualquer interpretação que parta do acusado. Quanto à interpretação do inciso 8º do artigo 29, não merece reparo da decisão de piso. Aí eu reproduzo o citado dispositivo. Pelo dispositivo, são duas as hipóteses de exclusão. Não houver escrituração do livro caixa, ou ainda que exista o livro caixa, este não permite a identificação da movimentação financeira, inclusive bancária. Apesar da recorrente ter apresentado o livro caixa, o mesmo não pode identificar sua movimentação financeira e bancária, tendo em vista que faz lançamentos ao final do mês, e nem em todos os meses, apesar de ter registros de vendas e pagamentos de despesas. Aí eu mostro a escrituração que ele faz, é um único lançamento. É importante frisar que a interessada não apresentou seus extratos bancários da conta do Bradesco e que, após obtidos os extratos através de RMF, intimada a comprovar os depósitos acima de R$1.000, admitiu que os citados depósitos eram decorrentes de operações comerciais por ela produzidos e que, por um lapso, não escriturou tal fluxo financeiro no livro caixa. Isto sem considerar ainda toda a movimentação financeira e depósitos bancários realizados nas contas dos parentes, irmãos e pai, e dos sócios da empresa, senhor Miguel e senhora Andréia, que a representação fiscal concluiu tratar-se de receitas de vendas de calçados da interessada, questão que será analisada no mérito. Ou seja, resta clara a subsunção dos fatos à norma citada. Sendo assim, não há que se falar em nulidade do ADE, tampouco da decisão recorrida. A recorrente também argui nulidade, pois a decisão recorrida não teria examinado os documentos trazidos no recurso. Acerca do tema, o colegiado ACO tomou ciência da documentação trazida com a impugnação, que teria por objetivo provar a existência de empresa informal, gerenciada pelo senhor Miguel, entendeu aquele colegiado que a existência de fato dessa outra empresa seria irrelevante para a conclusão do litígio, pois ainda que existisse, o senhor Miguel seria o responsável pelas duas empresas e poderia ser caracterizada como integrante de grupo econômico. Por conseguinte, a turma da DRJ não necessitou tecer maiores comentários sobre os referidos documentos. Transcrevo o trecho da decisão. Eu vou ler só o trecho negritado aqui. O contribuinte defende a tese de que o ato declaratório deve ser cancelado por erro na identificação do sujeito passivo, eis de que os fatos apurados pela fiscalização deveriam ser atribuídos à empresa Silva e Mendonça, que à época dos fatos era gerida de forma não personificada pelo senhor Miguel de Mendonça. Argumenta que os documentos carreados nas folhas tais, documentos 1 a 10, comprova a existência da atividade comercial de compra e venda de varejo de calçados pica-pau exercida pela pessoa física do Miguel de Mendonça. Assim, a existência informal da empresa Silva e Mendonça é irrelevante para a solução do litígio. Tá? Então, sendo irrelevante aquela documentação que procura comprovar essa empresa informal, não necessita de maiores detalhamentos. A documentação apresentada com o objetivo de comprovar a existência informal, normalmente no que diz respeito ao depósito, a existência de um depósito, foi considerada irrelevante para a solução do litígio. Logo, rejeita-se a preliminar de nulidade arguída, tendo em vista que a DRJ se manifestou quanto aos documentos, considerando-os irrelevantes para a solução do litígio. A recorrente também arguiu em sua manifestação e reitera no seu recurso nulidade do ADE por ter sido expedido sem que a interessada tenha se manifestado previamente, acarretando cesseamento de direito de defesa. E aí eu digo que o procedimento fiscal é investigatório e que o
o PAF se inicia a partir da publicação da ADE e que ele teve direito à defesa, então não há que se falar em nulidade. No mérito, a recorrente alega que não houve prática reiterada da infração, uma vez que simplesmente não ocorreu infração, mostrando-se improcedente a acusação fiscal. Aduz que o acordo analisou equivocadamente o conjunto das provas no procedimento fiscal. A defesa não contradiz os fatos propriamente, mas procura dar-lhes uma interpretação distinta daquela efetuada pela autoridade fiscal, no sentido de que existiu uma empresa informal, Silva e Mendonça, que foi aberta formalmente em 2010, ou seja, 2 anos após os fatos analisados no presente processo. Para demonstrar a existência informal desta empresa, intenta demonstrar a existência de fato de um depósito de calçadas no ano 2010 da citada empresa informal. Ao final, requer a anulação do ato por erro na identificação do sujeito passivo. Passo a análise. O principal argumento dela é essa questão de erro na identificação do sujeito passivo. Tá? A empresa Vidone era empresa jurídica que tinha por objeto social fabricação e comercialização de calçados, contrariamente ao que alega a recorrente quando diz que apenas industrializava. E aí eu mostro o trecho do contrato social dela. Em verdade, havia o comércio de calçados produzidos no esquema pica-pau, como foi denominado comércio a varejo, aos comelôs e ao pequeno atacado. Todavia, essas operações ocorreram à margem da escrituração do livro-caixa. A própria recorrente afirma que havia comercialização de calçados por parte do senhor Miguel de Mendonça, que era sócio e administrador da Vidone, posteriormente falecido. A tese da defesa da recorrente é de que o senhor Miguel teria efetuado o comércio por sua própria conta e como atividade informal da empresa Silva e Mendonça, que só veio a ser formalizado em 2012. De antemão, há de se ressaltar que os fatos auditados disseram respeito ao ano calendário de 2010. Por óbvio que não se sustenta a tese invocada pela recorrente de que houve erro na identificação do sujeito passivo, devendo a responsabilidade ser atribuída a uma empresa ainda inexistente, devendo para isso ser criado um CNPJ de ofício para o senhor Miguel de Mendonça, o qual já possuía uma empresa de indústria e comércio de calçados, do qual era sócio e administrador juntamente com sua esposa. Os fatos demonstram que houve a comercialização de calçados por parte do senhor Miguel de Mendonça, sócio administrador da recorrente, todavia não contabilizados na pessoa jurídica. Pergunto, por que atribuir a venda de calçados realizada pelo senhor Miguel a uma empresa que sequer existia à época dos fatos, quando o senhor Miguel já era sócio administrador de uma empresa de indústria e comercialização de calçados? De fato, não faz sentido algum. Ainda que se avançasse nessa tese, há de se ressaltar que em nenhum momento a recorrente conseguiu fazer prova da existência de fato da empresa Silva e Mendonça. Argumenta ser irrelevante o fato de a Mendonça e Silva serem informal. Não obstante, não há sequer provas da existência informal desta empresa. A recorrente traz como provas dessa existência informal da pessoa jurídica os seguintes fatos. Pode-se mencionar que a conta de luz da empresa Silva e Mendonça, na verdade, em nome de Denilson, estava em nome de Denilson, que os IPVAs em poder da referida empresa, que o telefone com endereço na avenida tal, em nome da Andréa Mendonça, são indícios que reforçam a sua existência. Isso foi o argumento da recorrente. Os fatos alegados apenas ratificam a inexistência da empresa, na medida em que o senhor Denilson teve vínculo empregatício com a Vidone, a senhora Andréa era esposa do senhor Miguel e também sócia da Vidone, ou seja, os fatos acima não se prestam a provar a inexistência da empresa Mendonça e Silva, ainda que se prestasse, não há prova de que as operações de venda foram realizadas em seu nome. Afirma que haveria um depósito de calçadas na Avenida Santa Cruz, número tal, de propriedade do senhor José Joaquim, irmão do senhor Miguel, o qual afirmou que nunca alugou o imóvel a terceiros e no depósito teria ficado parte da mudança de sua mãe. A DRJ concluiu que o depósito não poderia pertencer a Mendonça e Silva, já que não havia sido locado a terceiros. A recorrente se insurge contra a conclusão da DRJ e defende que, no entanto, o equívoco fiscal decorre dos terceiros a quem o proprietário do imóvel se referiu serem pessoas estranhas à família, visto que a Silva e Mendonça era empresa cuja existência de fato era devida aos seus parentes. Ainda que o senhor José Joaquim não tivesse alugado a terceiros, e sim ao seu irmão, o senhor Miguel, a recorrente deveria fazer prova de que a empresa existente de fato ressarcia o custo de aluguel do imóvel, mas não há qualquer pagamento ou comprovando transferência nesse sentido. Por outro lado, a autoridade carreou aos autos provas que considera suficientes para demonstrar que a comercialização de calçados se deu em benefício da empresa Vidone. Nesse sentido, transcrevo excerto da decisão recorrida que trata das operações com cheque,
inclusive vendas parceladas que eram depositadas de modo indistinto na conta da empresa e das pessoas relacionadas. Então, eu mostro aí, peço que vocês olhem o quadrinho do cheque. É uma cliente, Maria das Graças. Aí ela tem depósitos, tem o número de cheques que foram depositados na conta do Miguel, Nivaldo, Denilson, Miguel e na Calçados Vidoni. Cheques em sequência de mesmo valor e contas em destinos diferentes. Esses eram os irmãos e o pai, que eram funcionários da Vidoni. Então, a mesma coisa aconteceu com essa outra cliente aí, Camila de Carvalho, tá? Isso aí é exaustivamente outro cliente também, Olas Boys, enfim, ele mostra a sequência de cheques depositados, ora na conta dos irmãos da senhora Andréia, ora na própria Calçados Vidoni. As tabelas acima reproduzidas são, por si só, suficientes para demonstrar o vínculo da Calçados Vidoni com o esquema de vendas montado pelo senhor Miguel. Como se vê, o esquema de vendas elaborado pelo senhor Miguel não pode ser considerado uma atividade paralela sem qualquer vínculo com a Calçados Vidoni. Não há como atribuir as operações comerciais de calçados realizadas através das contas bancárias dos irmãos e do pai da senhora Andréia, esposa do senhor Miguel, a uma empresa que sequer existia. Mormente, quando há robusto conjunto probatório nos autos que a comercialização de calçados foi realizada pela Vidoni e em seu nome, através de seu sócio administrador, senhor Miguel. Reitero os fatos que, conjuntamente, formam a firme convicção da realização de vendas de calçados por parte da Vidoni, não escrituradas no livro caixa da empresa, utilizando-se de conta bancária de terceiros, o que caracteriza as infrações constantes dos incisos 5, 5º, prática reiterada da infração, e 8º, apresentação do livro caixa que não permite identificar a movimentação financeira, inclusive bancária. Então, eu tenho aí todos esses argumentos que os 4 irmãos e o pai titulares das contas bancárias nos quais se realizaram depósitos dos valores de vendas tiveram vínculo empregatício com a Vidoni. Em resposta à intimação, os irmãos e o pai do senhor Miguel e a senhora Alessandra alegaram que os depósitos em suas contas tinham como origem operações de venda a varejo de calçados e atribuíram as vendas a essa Silva e Mendonça. A empresa Vidoni informou que os depósitos em sua conta tinham lastro em operações comerciais de produtos industrializados, fabricação própria de calçados, conforme consta do seu objeto social, e que por um lapso não escriturou tal fluxo no livro caixa. Após efetuar diversas diligências junto à empresa Silva e Mendonça, a autoridade concluiu que os envolvidos não apresentaram provas passíveis de serem aceitas de que quem operou as vendas era uma empresa que ainda iria existir formalmente, cita que transações comerciais se deram de fato sob a gerência total do senhor Miguel, que à época mantinha a empresa Vidoni no ramo calçadista. A circularização das entradas nas contas suspeitas junto a terceiros confirma que os cheques depositados estão todos ligados ao ramo de venda de calçado, principalmente no varejo por ambulantes ou pequeno atacado. Os fatos apurados na circularização confirmam a resposta dos envolvidos de que os depósitos estão ligados ao comércio de calçados comandado pelo senhor Miguel. A análise dos extratos bancários revela quase a totalidade das saídas das contas dos irmãos e do pai da sócia corresponde a saques em dinheiro, aí no valor padrão de R$ 4.900. A circularização junto a terceiros, a emissão de cheques para pagamentos vinculou a empresa a Vidoni. Circularização revelou ainda que os cheques oriundos de venda parcelada eram depositados ou reapresentados em contas distintas, que demonstram a venda partia sempre da mesma empresa e o financeiro era recebido e compensado no interesse do esquema, não importando qual era a conta que seria compensado, já que o beneficiário real era sempre o mesmo, o senhor Miguel, sócio proprietário da Vidoni. Os fatos acima elencados são suficientes para demonstrar que a empresa Vidoni realizou operações de vendas através do sócio administrador, que a movimentação financeira ocorria através da conta bancária de parentes dos sócios que possuíam um vínculo empregatício com a empresa e que essa movimentação não foi registrada no livro caixa, ensejando a exclusão com base nos incisos 5º e 8º. Vale salientar que todas as interpostas pessoas afirmaram que os valores depositados em suas contas correspondem à venda de calçados, entretanto, atribuíam a receita de vendas a uma empresa de fato, Mendonça e Silva, a qual não teve sua existência comprovada, e ainda que tivesse restado comprovado,
ratifica o entendimento da DRJ de que este fato é irrelevante, pois as infrações cometidas pelo sócio administrador, senhor Miguel, restaram confirmadas, além do que o fato de que o mesmo possuiria 2 empresas ensejaria caracterização de grupo econômico. Vale ressaltar que os incisos 4º e 5º do parágrafo 4º e da artigo 3º da lei complementar não permitem que o sócio participe de outra empresa com mais de 10% do capital, ou seja, sócio administrador de outra empresa não beneficiária do Simples, quando a receita bruta ultrapassa o limite legal. E aí eu cito esses artigos, peço licença para não ler. Portanto, correto o procedimento de exclusão da empresa do Simples Nacional nos termos da declaratória executiva número tal, ora contestado. Por todo exposto, voto por conhecer do recurso, rejeitar as preliminares de nulidade e no mérito por negar-lhe provimento. É como eu voto. Pessoal, está aberto aí para debate, esclarecimento plenário. Está bem claro. Ficou comprovada a hipótese de suspensão. O Giovanni está negando provimento ao recurso. É o 119 esse, né, doutora Giovanni? A gente está votando, né? É o 119. Bom, pessoal. Vamos votar, presidente. Pode votar, né? Então, vou colher os votos. Doutor Dornelas. Acompanha a relatora. Doutor Lisandro. Acompanha a relatora. Doutora Bianca. Acompanho também, presidente. Doutor Rafael. Acompanha, presidente. Doutor Lucas. Acompanho, presidente. Doutor Marcelo. Também acompanho, presidente. Eu também acompanho. Então, ficou 119 por unanimidade de votos, negar o provimento ao recurso voluntário. Então, agora é o 32, né, doutora Giovanna? Que é o par. Isso, o 32, como a gente já explorou grande parte dos fatos no 119, eu vou pedir para vocês irem direto ao voto. Esse aqui é o auto de infração decorrente da exclusão do Simples para o ano calendário 2010. Tá? Da admissibilidade, o recurso é tempestivo e foi interposto por parte legítima. Todavia, verifica-se que o contribuinte Vidoni traz argumentos de defesa para afastar a responsabilidade solidária do espólio do sócio do senhor Miguel, o qual não apresentou impugnação nem recurso voluntário. Tá? Então, o auto de infração foi feito em nome da Vidoni e colocou como responsável solidário, na verdade, o espólio do senhor Miguel, e ele não apresentou impugnação, tá? E aí também não apresentou recurso voluntário. E no recurso voluntário da Vidoni, ele defende a exclusão da responsabilidade solidária. Há entendimento pacífico no CARF de que o contribuinte não pode pleitear o afastamento de responsável solidário ante a falta de interesse de agir, fundamentado em julgamento do STJ em sede de recurso repetitivo número tal. Nesse sentido, cito o julgado dessa turma sobre outra composição. E aí eu cito aí esse julgado, vou pedir licença para não ler. Isto posto, não conheço do recurso do contribuinte no que tange a exclusão da responsabilidade solidária do sócio. Quer julgar esse ponto ou posso avançar? Não, acho que pode avançar. Tá. Depois a gente volta tudo junto. Tá. Faço a análise. Conforme relatado, trata o presente processo de autos de infração em RPJ, CSLL, PIS/COFINS, ano calendário 2010, após a exclusão do contribuinte do Simples Nacional. A empresa foi excluída do Simples por ter deixado de escriturar seu livro caixa, em seu livro caixa, sua movimentação financeira, inclusive bancária, e por prática reiterada de infrações com fundamento nesses dispositivos legais. O ato declaratório executivo de exclusão do Simples foi contestado nos autos do processo final 2014-29, que a gente acabou de julgar, o qual este encontra-se apensado. Naquele processo, nesse que a gente acabou de julgar, restou mantida a exclusão do Simples Nacional. No TVF, a autoridade fiscal registrou no lançamento 2 infrações. Diferença de tributos apurados após reapuração pelo lucro presumido de valores de receita declarados em virtude de descaracterização da opção pelo Simples. Infração 2. Omissão de receita na venda de produtos de fabricação própria e ou revenda de produtos. Aos tributos lançados foi aplicada multa de ofício qualificada, tendo em vista o evidente intuito de fraude caracterizado pela utilização de interpostas pessoas de modo articulado e planejado para que o contribuinte omitisse vultosas receitas de vendas
permanecendo tal fato oculto ao fisco, inclusive valendo-se de privilégios de uma carga tributária menor no regime do Simples Nacional. Vale destacar que, no auto de infração, a autoridade fiscal inverteu a numeração das infrações 1 e 2 em relação ao que estava disposto no TVF. Na impugnação, o contribuinte alegou nulidade do lançamento, tendo sido rejeitada pela DRJ, sob o fundamento de que o impugnante apresentou peça de defesa e teve perfeita compreensão dos fatos, o que não implicou, de modo algum, cerceamento de defesa. Em seu recurso, a recorrente não mais argue a nulidade e destaca que utilizou a identificação das infrações de forma como se encontrava no TVF e que está apontado acima. Da preliminar de nulidade. Eu vou adotar também a mesma numeração que o contribuinte se refere. Da preliminar de nulidade por ausência de decisão definitiva do processo de exclusão do Simples. Eu não vou nem ler aqui. Ele diz que tem a nulidade do auto porque só poderia ter sido feita depois de concluída a exclusão do Simples. Eu cito que é possível ser feita a autuação, ainda que ela fique suspensa e condicionada àquela, tanto que os autos estão apensados, então eu estou afastando essa nulidade. Né? Há de se ressaltar que o ato de exclusão do Simples foi julgado anteriormente a este, nesta mesma sessão de julgamento, e restou mantido. Sendo assim, rejeita-se a preliminar de nulidade por falta de decisão definitiva no processo de exclusão do Simples Nacional. Tá? Eu digo que não é necessário, isso só vincula a questão da cobrança. No mérito, quanto ao mérito propriamente dito, a recorrente, em síntese, reitera o argumento de defesa constante do processo que o excluiu do Simples, no sentido de que houve erro na identificação do sujeito passivo, que as operações de venda de fato ocorreram em que foram utilizadas contas de terceiros, contudo, as vendas foram realizadas pela empresa informal Silva e Mendonça, através de seu sócio, senhor Miguel de Mendonça, atualmente representado por seu espólio, conforme trechos do recurso. Aí eu reproduzo trecho do recurso para mostrar que esse foi o principal argumento de defesa dele. Vou ler só essa parte sublinhada. As evidências de funcionamento independente entre a Vidone e a empresa, a época informal Silva e Mendonça, são fartas, a ponto de sanar qualquer possível dúvida gerada pelos indícios em sentido contrário levantados pela fiscalização. Como já analisado no processo que tratou de exclusão da recorrente do Simples Nacional, restou comprovado que as vendas foram realizadas pela Vidone através de seu sócio, senhor Miguel, e que não constam no processo quaisquer provas capazes de comprovar a existência da empresa Silva e Mendonça. Aí eu vou reiterar, né, que, ainda que existisse de fato, certamente seria considerado parte do grupo econômico, pois possuiria o mesmo sócio administrador, mesmos funcionários e o local da Vidone, ou seja, mostra-se relevante a comprovação da existência da empresa de fato. Aí, nesse sentido, eu estou transcrevendo um excerto da decisão da DRJ, que a gente já tratou no outro processo, tá? Então, eu vou pedir licença para não ler. É preciso deixar claro que não existem provas de que essa empresa, de que a empresa Silva Mendonça não existia em 2010, seja formal ou informalmente. E, ainda que existisse, certamente ela seria enquadrada como parte do grupo econômico. A recorrente argumenta que um exame mais atento dos dados levantados conduz à conclusão de que não há vínculo a ligar a Vidone a Silva e Mendonça. Vejamos, os referidos cheques em sequência e de mesmo valor depositados nas contas das pessoas envolvidas na fiscalização apenas demonstram que elas desempenhavam atividade econômica em nome de alguma empresa, mas não há prova de que essa empresa fosse a Vidone. Isso é o único argumento de defesa, está mais do que comprovado, né? Então, mostro novamente aquelas telas dos cheques que as vendas foram feitas pela Vidone, né? Então, a recorrente argumenta que as datas nas quais esses cheques foram descontados desmentem a versão de que tratasse de venda parcelada, uma vez que as parcelas geralmente têm intervalos mensais. No entanto, os cheques descontados têm poucos dias de diferença. Mostra-se de todo irrelevante o intervalo das parcelas, pois o que os cheques provam de forma inequívoca é que os clientes negociavam com a Vidone e que houve interposição de terceiros, pois parte das parcelas eram depositadas em sua própria conta, enquanto as demais iam para as contas do pai e dos irmãos dos sócios. A recorrente insiste na existência da empresa Silva e Mendonça e na sua independência em relação à Vidone. E aí eu cito a questão que ele cita no recurso. Trata-se meramente de interpretação dos fatos, enquanto a recorrente entende que uma conta de luz em nome de uma pessoa que teve vínculo empregatício com a Vidone, que era irmão
da sócia da Vidone, senhora Andréia, bem como que os IPVAs e telefones estavam em nome da senhora Andréia, também sócia da Vidone, indicam a existência da empresa Silva e Mendonça, de forma independente da Vidone, entendo que esses mesmos fatos demonstram justamente o contrário, de que as despesas eram da Vidone. A recorrente também procura demonstrar que o imóvel situado, aquela história do depósito que teria sido alugado pelo irmão. Vou aqui pedir licença para pular, né? Há de se ressaltar que no processo que tratou de exclusão do Simples, concluiu-se pela ocorrência das infrações citadas no ato declaratório de exclusão, sendo refutado o argumento de que a receita de venda seria de empresa informal denominada Silva e Mendonça. Por coerência em relação àquele processo, rejeita-se a alegação de que houve erro de identificação do sujeito passivo, posto que as receitas das operações de vendas realizadas em conta de terceiros pertencem à Vidone, sendo correta a tributação da recorrente por omissão de receita. Também, tendo restado confirmada a exclusão do contribuinte do Simples, mostra-se acertada a reapuração dos tributos com base no lucro presumido, opção esta realizada pelo sujeito passivo. Logo, voto por manter o lançamento das duas infrações constantes dos lançamentos. Da multa qualificada. A recorrente alega que não houve a comprovação do dolo, mormente no que diz respeito à infração 001, reapuração dos tributos pelo lucro presumido. Nesse ponto, assiste razão, em parte, a recorrente. Quanto à infração de omissão de receita de venda de produtos de fabricação própria e ou revenda, infração 2 do TVF, a utilização de contas bancárias de terceiros para realizar a operação caracteriza o dolo, restando comprovado de forma inequívoca a fraude, posto que a recorrente agiu de modo consciente para impedir o conhecimento da ocorrência do fato gerador, bem como alterar-lhe as características. Não obstante, não cabe a aplicação da multa de ofício qualificada para infração resultante de reapuração dos tributos pelo lucro presumido após ter sido excluída do Simples, a infração 001, pois a autuação tomou por base dados declarados na Declaração Anual do Simples Nacional, não havendo que se falar em conduta dolosa. Neste ponto, vale citar trecho do TVF. Aí o TVF cita a infração e diz: calculadas a partir da própria receita anteriormente declarada pelo contribuinte em DAS, ano calendário 2010, devidamente escriturado, inclusive com respaldo em notas fiscais emitidas. Portanto, voto por reduzir a multa de ofício para 75% para a infração de insuficiência de declaração e recolhimento de RPJ, CCLL, PIS e COFINS decorrente de reapuração dos tributos pela sistemática do lucro presumido, infração 001 TVF. Conclusão. Por todo exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para reduzir a multa de ofício para 75% em relação à infração de insuficiência de recolhimento decorrente de reapuração pelo lucro presumido, infração 001 do TVF. Em suma, eu estou rejeitando, né, o recurso dele, não conheço quando ele pede a exclusão da responsabilidade solidária do espólio lá do senhor Vidone, e como tem duas infrações, essa infração 001 é aquela que havia declaração de receita no Simples Nacional, foi pago o tributo pelo Simples. Quando ele reapura pelo lucro presumido, dá uma diferença, porque ele devia ter declarado a maior. E aí ele aplicou 150%, nesse caso eu reduzi para 75%. Como voto. Pessoal, está aberto aí o plenário para debate, esclarecimentos. Estou jogando provimento parcial, está reduzindo a multa de ofício só para reapuração do presumido, né? E não está conhecendo o recurso quanto à tentativa de afastar o solidário do polo passivo. Acho que é isso, basicamente. Então, vou colher os votos. Alguém tem alguma dúvida? Então, doutor Dornelas. Eu acompanho a relatora, presidente. Doutor Lisandro. Divergência apenas para manter a multa agravada. Acho que não foi afastado a ocorrência da fraude, lá que, inclusive, deu razão à exclusão. Então, eu manteria a multa agravada. Tá, então, estou dizendo quanto ao mérito, negava provimento, né? É isso. Então, doutora Bianca. Acompanho integralmente o voto, presidente. Doutor Rafael.
Acompanha a divergência de Lisandro, presidente. Doutor Lucas. Com a relatora, presidente. Doutor Marcelo. Também, presidente. A relatora, né? Eu também vou votar com a divergência. Eu acho que nesse caso não tem como muito afastar a fraude dessa infração, não consegui se separar muito. Então, na verdade, ficou por maioria de votos conhecer, na verdade, o conhecimento foi unânime, né? Conhecer por unânime de votos conhecer parcialmente do recurso. Na parte conhecida, aí sim, por maioria de votos, dá provimento parcial, vencidos os conselheiros Lisandro, Rafael e Heitor, que negavam provimento ao recurso quanto ao mérito. Acho que é isso, pessoal. Por maioria, prevaleceu o voto da relatora e dá provimento parcial quanto ao mérito, reduzindo a multa para 75%. Esse é o 32. Vencidos Lisandro, Heitor e Rafael. Então, doutor Giovanni, acho que ainda é o próximo, é de sua relatoria ainda, né? 33, Prégila, SPA, redução de receitas também. Pode proferir o voto, por favor. Relatar e votar, né? Porque... Tá, esse aqui, o Impregilo, é aquele do preço de transferência dos juros com mutuante que eu fiz referência à questão lá que o Marcelo levantou, a questão do contrato de mútuo. Então, vamos lá, esse é o número 33, né? Então, eu peço que... Não, vou ter que ler relatório e voto. Então, bora lá. Relatório. Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de acordo da RJ que julgou improcedente a impugnação do contribuinte. Dos fatos. O contribuinte sofreu a autuação de RPJ-CSLL referente aos anos calendários 2004 e 2005, em decorrência das seguintes infrações. Omissão de receita financeira caracterizada pela falta de contabilização de variação cambial ativa e falta de adição de juros decorrentes de contrato de mútuo com pessoa vinculada no exterior. O lançamento foi realizado com multa de ofício 75% e juros moratórios conforme tela abaixo. Segundo o TVF, a autuada transferiu reais para o exterior em decorrência de um contrato de mútuo celebrado com a Impregilo SPA na Itália, sendo essa pessoa vinculada por ser matriz do sujeito passivo situado no exterior, aí cita o dispositivo legal. O contrato de mútuo apresentado pelo contribuinte não foi objeto de registro no Bacen, no Banco Central, e não previa a incidência de qualquer taxa de juros. Por conseguinte, a autoridade fiscal enquadrou a situação fática no artigo 22 da 9430, que estabelece um valor mínimo de receita financeira para a pessoa jurídica mutuante domiciliada no Brasil. Nos termos do citado artigo, a mutuante deve reconhecer nas operações de mútuo com a pessoa vinculada o limite mínimo fixado, qual seja, isso era na época que mudou essa taxa, qual seja a taxa LIBOR para os depósitos em dólares dos Estados Unidos da América pelo prazo de 6 meses, acrescida de 3% ao ano a título de spread. Verificou-se que no contrato de mútuo estabelecido entre a Impregilo Brasil e a Impregilo Itália, o contribuinte não reconheceu a receita de juros referentes aos anos calendário 2004 e 2005, de acordo com a legislação vigente. Além disso, houve a cobrança de variações monetárias ativas nos termos dos artigos tais do RI, pois, analisando os lançamentos contábeis referentes à variação cambial, a autoridade fiscal verificou que, com relação ao empréstimo referente ao contrato de mútuo entre a Impregilo Brasil e a Itália, o contribuinte reconheceu como receita financeira um valor a menor de variação cambial ativa. Ciente do lançamento, o sujeito passivo apresentou impugnação, foi julgado improcedente, segue a ementa, peço licença para não ler. O contribuinte apresentou o recurso voluntário, que os argumentos vão ser analisados quando do voto, então eu vou agora passar ao voto. Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos da admissibilidade, então, portanto, dele conheço. Do preço de transferência relativa a juros de empréstimos com pessoa vinculada no exterior. A recorrente argumenta não ser possível a tributação de lucros inexistentes, acrescenta que nos contratos privados as cláusulas ali contidas são um direito entre as partes, princípio do pacta sunt servanda, aduz que o contrato de mútuo cumpriu os requisitos básicos, objeto lícito, forma prescrita em lei, agente capaz, e os de ordem especiais, que são o consentimento recíproco, manifestação de vontade tácita ou expressa,
que é a liberdade e capacidade específica para a celebração do contrato e que não houve juros, não houve lucro, tampouco obrigação de pagamento. Acrescenta que, por figurar recorrente como mutuante, não era possível o registro do contrato no Bacen, posto que esta instituição financeira não possui regulamentação específica para a hipótese na qual a mutuante é a empresa brasileira. O lançamento da infração por falta de adição da parcela de juros mínima a incidir no contrato de mútuo com pessoa vinculada teve por fundamento o artigo 43, parágrafo tal aí do RI, cuja matriz legal é o 22 de 9430. E aí eu transcrevo abaixo, negritei as partes mais importantes do dispositivo, que eu acho que já foram citadas em cima. No caso sob análise, não resta dúvida de que o contrato não foi registrado no Bacen, mostrando irrelevante a razão pela qual não houve o registro, seja porque não era possível, seja porque era uma faculdade, mas o contribuinte optou por não fazer, ou seja, esse fato é irrelevante. O que importa para a lei, o dispositivo legal, é claro, expressa no sentido de que não havendo registro, a pessoa jurídica mutuante domiciliada no Brasil deverá reconhecer como receita financeira correspondente à operação, no mínimo, o valor apurado segundo o dispositivo do caput do artigo. Aplica-se a taxa mínima definida em lei. É irrelevante a razão pela qual não houve registro no Bacen para fins de aplicação da norma supracitada. O fato relevante e considerado em lei é que os contratos não registrados no Bacen, seja por qualquer razão, devem considerar os juros mínimos como regra de preço de transferência. Quanto ao argumento de que o contrato de mútuo não previa juros, de que atendia a todos os requisitos legais, de que faz lei entre as partes, tem-se que os efeitos se dão efetivamente entre as partes, quais sejam filial no país e matriz no exterior, mas essas regras contratuais não são oponíveis ao fisco, que deve observância à lei e não aos pactos privados. Nesse sentido, cito 2 artigos do CTN do afastamento de convenções particulares, peço licença para não ler aqui. A recorrente também argumenta que nos exercícios fiscalizados não apurou o lucro tributável, pelo contrário, foi apurado prejuízo. Tal argumento não procede, pois a autoridade fiscal levou em consideração os prejuízos existentes conforme planilha de compensação de prejuízos fiscais dos anos calendários 2004 e 2005, fazendo a adição do lucro que deveria ter sido computado. Em seguida, efetuou as devidas compensações de prejuízo, respeitando o limite de 30% do lucro e lançou tão somente a diferença positiva apurada. O contribuinte argui incompatibilidade do enquadramento legal, pois o lançamento está fundamentado no 243 do RI, e uma vez que não houve disponibilização do lucro nos exercícios fiscalizados, padece de correlação entre a legislação e o caso concreto. O dispositivo citado cita a expressão na determinação do lucro real, que pode resultar em lucro propriamente dito ou em prejuízo. O presente lançamento poderia ter resultado não em imposto a pagar, mas tão somente em redução de prejuízo fiscal. Mas a subsunção dos fatos à norma se mostra em perfeita harmonia, uma vez que o contrato de mútuo não tinha registro no Banco Central, foi realizado entre pessoa mutuante domiciliada no Brasil, vinculada a pessoa jurídica no exterior, devendo, portanto, a mutuante reconhecer como receita financeira o mínimo legal, independentemente da taxa de juros que tenha sido acordada em contrato. É de se observar que a recorrente cita a jurisprudência do CARF, um acórdão tal aí, e traz como anexo. Faz-se mistério destacar que a jurisprudência citada não é vinculante, mas, ainda que fosse, não guarda similitude fática com o caso em tela, pois, naquele processo, a turma, por maioria, afastou a incidência do IRPJ e CCLL sobre os juros calculados nos contratos de empréstimos, levando em consideração alguns fatores. Os contratos eram prefixados e previam a incidência de juros, ainda que estes tenham se mostrado menores do que aqueles previstos na lei, quando de sua liquidação efetiva. E os contratos foram registrados no Bacen, que aprovou a taxa de juros pactuada, e esse foi o principal argumento para afastar o lançamento. Dessa forma, mostra-se procedente o lançamento, decorrente de falta de adição na apuração do lucro da parcela de juros mínimos determinados em lei, nas hipóteses de contrato de mútuo realizado com pessoa vinculada no exterior. Da omissão de receita financeira, variação monetária ativa. A autoridade fiscal, ao analisar os lançamentos contábeis referentes à variação cambial, verificou que com relação ao empréstimo referente ao contrato de mútuo entre a Impregilo Brasil e a Impregilo Itália, o contribuinte reconheceu como receita financeira um valor menor. A recorrente reitera seus argumentos constantes da impugnação, no sentido de que eventuais ganhos com variações cambiais são receitas fictícias apenas escriturais, devendo ser tributadas somente quando trazidas para o mundo concreto com a implementação da obrigação.
define que eventuais registros contábeis de variações cambiais não têm um condão de obrigatoriedade de recolhimento, são mera expectativa de ganho, passível ou não de tributação na data do cumprimento da obrigação, recebimento do crédito ou ganho. Acrescenta que não é admissível a incidência do IRPJ-CSLL sobre receita escritural e, mesmo após a efetiva implementação da obrigação, a variação cambial não gerou tributos a recolher. Quanto a esse ponto, mostra-se irretocável a decisão de piso que traz os dispositivos legais que fundamentam a autuação e demonstra que o contribuinte poderia adotar o regime de caixa ou de competência para tributar as receitas financeiras de variações cambiais. Todavia, não se pode valer dos dois regimes simultaneamente, ou seja, não pode adotar o regime de caixa para as variações cambiais passivas e o de competência para as variações ativas. Desse modo, ao se adotar a mudança do regime de caixa para o de competência, de um ano calendário para o outro, há de ser feita a tributação dos valores ainda não tributados pelo regime de competência em anos anteriores, conforme o dispositivo dessa IN citada, 345/2003, vigente à época do lançamento. Ou seja, a questão do lançamento contábil representar um ganho a ser tributável em determinado ano calendário depende do regime adotado pelo contribuinte. Não havendo novos argumentos de defesa, adote e transcreva as razões de decidir. Então, é justamente isso. Ele, na verdade, ele adotava o regime que era mais conveniente. Eu reproduzo aí, basicamente, os dispositivos legais que diz que ele podia adotar pelo regime de caixa ou competência e que, se ele migra do de caixa para o de competência, porque achou que era mais razoável ou mais vantajoso, ele teria que ter tributado o que não foi anteriormente sob o regime de caixa. Eu vou ler só esse trecho em amarelo. Como se vê, a regra é que sejam reconhecidos, quando da liquidação da operação, regime de caixa, podendo o contribuinte optar, desde o início, pelo regime de competência, ou posteriormente, o que significa alteração de reconhecimento de caixa para competência das variações monetárias, no caso de operações que abranjam mais de um período de apuração. No caso dos autos, conforme cópia do livro Razão e Balanço Patrimonial, o empréstimo concedido pelo autuário e sua matriz, em 2003, a variação monetária incluída na apuração do lucro real, conforme o regime de caixa. Dito de outra forma, nestes dois períodos de apuração, apesar de ter sido verificada uma variação monetária ativa, valorização do real frente ao euro, nada foi oferecido à tributação, já que o empréstimo começou a ser liquidado somente em 2005. Contudo, em 2004, ano em que houve pequena variação monetária passiva deste empréstimo, desvalorização do real frente ao euro, a fiscalizada incluiu a variação monetária passiva na apuração do lucro real, desconsiderando as expressivas variações monetárias ativas dos anos anteriores, conforme o demonstrativo elaborado pela fiscalização. E aí ele diz que diz respeito lá o normativo, cita o normativo, que diz que na alteração de critério jurídico você tem que tributar o que não foi tributado antes. Então, como se vê para o ano calendário 2004, o sujeito passivo levou para o resultado do exercício variações monetárias passivas ocorridas naquele ano, não obstante deixou de computar sob a mesma sistemática as variações cambiais ativas de anos anteriores. Logo, há de se reconhecer a correção do lançamento também no que diz respeito à tributação da receita oriunda de variações cambiais ativas. Por tudo exposto, voto por conhecer do recurso voluntário no mérito de negar-lhe provimento. É como eu voto. Pessoal, está aberto aí o plenário. O relator está negando provimento. Acho que a infração foi corretamente tributada. Alguém tem algum ponto adicional aí? Pronto, para votar. Podemos votar? Então, doutor Dornelas. Eu acompanho integralmente a relatora. Doutor Lisandro. Acompanho a relatora, presidente. Doutora Bianca. Acompanho, presidente. Doutor Rafael. Muito conciso o voto. Parabéns, Giovano. Muito bom. Acompanhe a relatora. Doutor Lucas. Acompanho a relatora. Doutor Marcelo. Também, presidente, acompanho. Eu também acompanho. Então, ficamos por unanimidade de votos no processo, negar o provimento ao recurso voluntário. Esse é o resultado da Impregilo. Só ressaltando, presidente, esse processo, nesse artigo 22, fala no máximo de juros a ser pago e a ser deduzido no caso de empresa mutuária no Brasil. Em relação àquele processo que a gente viu da Motorola, falava era o mínimo de processo.
era o mínimo de juros. Ou seja, esse artigo não se aplica naquele processo, no meu entender. Entendi. Não, quanto ao percentual, sim, Lisandro, mas o raciocínio é o mesmo. O raciocínio existe um contrato pactuado entre as partes. Então, você fala, em contrato eu posso pactuar qualquer coisa. O contrato é direito privado entre as partes. Se eu pactuo num contrato um juro X, não interessa, eu tenho que, o que vai valer são os juros pactuados em contrato. Lá, a defesa, né, o voto, no caso, que eu entendi, por exemplo, o contrato não prevê juros, então o contrato é entre as partes. Vale também. E o que a gente está dizendo não é bem assim. Veja bem, a lei prevê, e aí o Código Civil prevê que um contrato de mútuo deve ter juros ainda quando não fixado. E aqui, a lei prevê que, ainda que exista um percentual de juros fixado, há um percentual máximo. Então, assim, não é que o contrato é livre, assim, beleza, é direito civil, até onde você pode celebrar qualquer coisa, mas existem limites. Existe um mínimo, que a lei prevê, e existe um máximo. Lá, o contrato não previa, então a gente está aplicando a lei que diz que tem que ter um mínimo. Pelo menos que eu entendi, o raciocínio é esse. O que eu entendi, né? O que eu vou tentar fazer, confesso. Eu vou mandar para vocês revisarem, tá? Meu voto não vai ser, porque, pelo amor de Deus. Vocês vão ver aí, quando eu começar a relatar, vocês vão ver cada barbaridade, me ajuda. Na verdade, o raciocínio é que ele prevê um mínimo de receita e o que ele estava colocando como despesa era abaixo do que o que a lei obriga a colocar como receita. Então, receita porque ele é mutuante, né? Receita quando ele for mutuante. No meu caso, ele era mutuário. E tem o problema que a despesa, né, teoricamente, tem um ônus probatório adicional para o contribuinte, né, que foi o que eu travei um pouco. Que não tinha no contrato a previsão de juros. Né? Como é que você, sem nenhuma base documental, nenhum tipo de comprovação... E a minha obra foi também mais probatória. Tem um pouco de diferença probatória entre os dois casos aí. Na verdade, aqui a lei estabelece, já que essa percentual e no outro tem que provar que a despesa era necessária, usual, efetivamente. Vai ter uma diferença disso, mas ficamos vencidos, né, doutor Lisandro? Vencidos. Oi? Ficamos vencidos naquele, eu acho. Certo. Não, é só para diferenciar que aqui... Sim. Eu entendi que a lei não se refere quando ele for mutuário, ou seja, ele é um emprestador, vamos dizer assim, né? Aqui ele paga juros, essa lei aqui não se refere a esse caso. Entendi. Pessoal, então, jogamos o 33, que é empregio, não sei como se pronuncia direito na empresa. 34 já foi julgado, da facilita. 35 era repetitivo, da facilita. Então, agora o próximo é a doutora Giovanna, 36, carbonífera Nossa Senhora do Caravaggio. Eu vou ter esse, depois vou ter mais um. São 10h40. Será que a gente podia fazer um intervalo? Vamos fazer um intervalinho, então, depois a gente volta. E eu acho que depois tem 2 do Dr. Lucas, né, Dr. Lucas? E depois eu tenho um embargo, que é bem simples, os embargos. Então, na verdade, acho que faltam uns 4 processos, na realidade. Dessa parte da manhã, para a gente começar a tentar buscar, até a hora do almoço, alguma coisa de ontem que for faltando. Mas então tá, pessoal, 10 minutos de intervalo aí, a gente volta 10h05. Pode ser 14 minutos, a gente volta 10h55, tá bom?